Ela aparentava ser uma esposa dedicada, uma mãe amorosa, mas por trás dessa fachada existia uma verdadeira assassina que matava os seus entes queridos. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Mary Ann Cotton. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos criminais aos sábados a partir das 10 da manhã. Então se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e ainda não se está vendo que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui embaixo, deixe seu like. Se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo, compartilhe para os seus amigos. Mas hoje eu vim falar pra vocês mais um caso. Ele é vitoriano, porém ele é o caso, mais um caso desse livro aqui, Lady Killers, que, olha, tem ainda muito caso, embora eu já tenha apresentado bastante, tem ainda muito caso, e tem caso que eu ainda deixei de falar, por causa que eu ainda tava reunindo algumas coisas ali, eu falei assim, cara, acho que não está na hora ainda, mas olha... E fora também que eu tava doido pra falar sobre esse caso aqui há muito tempo atrás. Que é o caso da Mary Ann Cotton, que acredita-se ter matado 21 pessoas. Exatamente. Entre elas, filhos, a própria mãe e também esposos. A própria viúva negra aí. Ela praticamente se aproveitou da baixa eficiência da era vitoriana no quesito de autópsias para poder burlar meio que o sistema e meio que... Meio não, né? Ela praticamente burlou o sistema e se saiu impune de muitos crimes. Um antemão aqui que eu vou falar pra vocês, alguns recadinhos aqui também, é que agora eu tenho um link da Amazon, então se você quiser comprar esse livro aqui e também outros livros, não só livros também, mas se você quiser comprar qualquer outra coisa, compra pelo meu link, que vai me ajudar bastante, não vai aumentar em nada o valor final de vocês da compra, porém eu vou receber uma pequena comissão que vai me ajudar bastante. Um outro recado que eu tenho pra dar pra vocês é que essa luz aqui do spotzinho não está funcionando, que é a luz que eu uso pra poder gravar, que eu acho que a luz fica melhor, porque não dá tanta sombra assim no meu rosto. Mas como ela acho que enguiçou, né, porque eu não sei o que aconteceu, eu não tô podendo gravar com essa luz, então tá dando muita sombra aqui no meu rosto. Peço perdão. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, e simbora pro caso de hoje, que ele tá bem recheadinho. Mary Ann Hobson nasceu no dia 31 de outubro de 1832 na cidade que hoje é conhecida por Sunderland, na Inglaterra. Ela era filha de pais adolescentes que se mudavam com bastante frequência das cidades para que o seu pai, um mineiro, pudesse encontrar emprego nas minas ou em qualquer outro canto. Mas já desde criança... ela era conhecida por ser uma pessoa muito bonita para a época, ela era muito charmosa, ela tinha uma beleza exuberante, uma beleza excêntrica para aquela época. Inclusive, uma das vizinhas dela disse que quando ela era pequena, ela tinha belos olhos negros, uma pele muito pálida, ou seja, ela era aquela típica garota vitoriana praticamente. E quando Mary Ann tinha 8 anos de idade, eles se mudaram para a cidade de Durham, que é praticamente onde ela viveu a sua infância / adolescência. E lá ela entrou num colégio que já teve bastante dificuldade para poder fazer amigos. Praticamente logo assim que eles se mudaram, aos 9 anos de idade, a Mary Ann perdeu seu pai, já que ele caiu em um buraco de mina, e ela teve que começar a ajudar a sua mãe a manter a casa, apesar que a sua mãe alugava alguns quartos da casa para poder manter, mas ainda assim não tinha dinheiro suficiente, então ela teve que trabalhar como costureira, professora em escola dominical. Ela tinha que fazer, e assim, ela tinha que fazer o que pudesse, o que não podia praticamente, para poder ajudar nas despesas da casa. Ela também tinha uma irmã mais nova que morreu muito próximo da época que seu pai morreu, mas apesar disso, apesar dessa primeira infância ser marcada por essas coisas trágicas, a Mary Ann disse mais tarde que foi uma infância feliz, já que ela praticamente passava seus dias brincando e se divertindo. Uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que ela trabalhou bastante também em casas de luxo, trabalhando principalmente como doméstica. E praticamente pode ter sido aí que ela começou a se afeiçoar, a se apaixonar por esse mundo de exuberâncias, de riqueza, daquelas coisas bem vitorianas, do tipo vestidos glamurosos. E ela praticamente pode ter sido por causa disso que ela se encantou por esse mundo glamuroso da era vitoriana. Quando a Mary Ann tinha 14 anos, a sua mãe se casou novamente, dessa vez com um cara chamado Robert Stout, que não se dava tão bem com Mary Ann. Tanto que aos 16 anos de idade, ela simplesmente saiu de casa para poder trabalhar como enfermeira em uma casa de gente rica também. Ela trabalhou na cidade vizinha de Southampton, na casa de Edward Potter. Mas ela ficou apenas 3 anos nessa casa,
e vivendo naquele glamour tudo. E logo assim que ela voltou para casa, depois desses 3 anos, ela já se casou com um cara chamado William Mumbrey. Porém, a cerimônia aconteceu muito distante da sua casa, a cerca de 32 quilômetros da sua casa, pois possivelmente ela já estava grávida dele, mas ela não queria que seus familiares, amigos soubessem dessa história toda para não causar um escândalo grande. Ela também não convidou nenhum amigo da família, nenhum amigo dela e também nem mesmo membros da sua família para aquela cerimônia. Ela pensou com esse casamento que ela iria viver na mordomia, que ela poderia, sabe, botar a mão atrás da cabeça e falar, ai, agora eu posso relaxar. Muito pelo contrário. Logo após o casamento, eles se mudaram para uma favela no sudeste da Inglaterra, onde ela deu à luz a 5 filhos e 4 desses filhos morreram sem ser registrados. Possivelmente de febre ou alguma doença, já que isso aconteceu muitas vezes de bebês nascerem morto ou bebês nascerem e alguns dias depois eles simplesmente morrerem. Porém, uma dessas filhas sobreviveu, que era a Margaret Jane, mas também não sobreviveu tanto assim. Quando eles voltaram para o norte da Inglaterra, eles levaram a menina, mas enquanto eles estavam na viagem, ela morreu possivelmente de exaustão, isso ainda em 1860. Mas como seu marido também trabalhava como mineiro, ela não podia ficar numa casa por muito tempo. Eles viviam se mudando para várias cidades para que, novamente, ele pudesse encontrar algum dinheiro, enquanto pudesse encontrar algum emprego. Foi então que o William e a Mary Ann voltaram para Northwest e lá estiveram mais 3 filhos e todos eles também nasceram mortos praticamente. Foi então que o seu marido William se tornou capataz no Southampton Colliery e depois ele se tornou bombeiro de um navio a vapor. E com esse novo emprego dele de bombeiro em um navio, ele passava meses a fio em alto mar e nisso a Mary ficava em casa cuidando da casa praticamente. Mas assim, não é que ela não fazia nada tão bem, já que ela conheceu um cara chamado Joseph Natras. E guardem esse nome que ele é muito importante para esse caso aqui, já que depois também desse relacionamento, enfim, né, a vida dela, a personalidade de Mary Ann, mudou e muito, muito mesmo. Enquanto antes dela conhecer o Joseph, ela praticamente dependia do seu marido para poder resolver alguns problemas, depois que ela conheceu ele, o Joseph, ela simplesmente começou a tomar conta dos seus próprios problemas, a resolver os seus próprios BOs, meio que talvez numa tentativa de mostrar, olha como eu sou boa, olha como eu sou foda, e consigo resolver. Olha como eu sou uma mulher independente. Querendo se mostrar para o Joseph. E aí que começa a parte mais macabra do caso, porque ela mudou tanto que depois que ela passou a ver praticamente seus filhos morrendo, ela passou a matar as pessoas. Essa mudança de personalidade é muito inexplicável, não tem explicações para isso. Provavelmente foi por causa do Joseph, mas não tem nenhuma comprovação de que ele tenha falado para ela matar, mas talvez seja porque ela queria se mostrar algo para ele, ou mostrar que ela podia ser algo mais, ou ela simplesmente também estava cansada da rotina dela. Não se tem explicação para essa mudança muito forte de personalidade. Nem personalidade, ela mudou de pessoa praticamente. E conforme a sua curiosidade sobre a morte começou a aflorar, ela logo descobriu o poder do arsênico, esse veneno bem conhecido na era vitoriana, e logo ela também começou a descobrir o que o arsênico fazia no corpo das pessoas. William Mumbrey morreu em janeiro de 1865 e possivelmente foi uma morte assim natural, já que nos seus exames pós-morte foi dado que ele morreu de febre, tifo e diarreia. Porém, os médicos eles usavam a febre tifo e a febre tifoide como sendo assim praticamente a mesma palavra. Tifo e tifoide eles usavam nos seus escritos como quase sendo a mesma palavra. E se eles se confundiram, se ele realmente morreu de febre tifoide, a febre tifoide ela tem vários sintomas que se assemelham, principalmente com a diarreia, mas os sintomas da febre tifoide se assemelham bastante com os sintomas da morte por arsênico.
Mas ela matando ou não William, o seu esposo, a morte dele foi muito benéfica para Mary Ann, já que ele tinha um seguro de vida que lhe rendeu 35 euros, o que naquela época era muito dinheiro, já que era o equivalente a meio ano de salário mínimo do seu marido. Foi então que praticamente a Margaret, exatamente, uma outra filha chamada Margaret, da Mary Ann, morreu também de febre tifo e a sua outra filha, chamada Isabela, foi morar com a sua avó materna. Porém, quando ela se viu livre de suas crianças, ela teve que lidar com uma verdade bastante cruel. Ela descobriu que Joseph Natras, o seu amante, já tinha uma mulher. Exatamente. Porém, ao invés dela começar a perseguir o Joseph, sabe, mandar cartas pra ele, embora, assim, eles trocavam cartas frequentemente, ela não perseguiu o Joseph, não se sabe se foi por influência dele, ou ela meio que decidiu fazer isso, porém, ela decidiu seguir em frente e se mudou para a cidade onde ela cresceu, onde ela trabalhou como enfermeira. E lá ela fez uma nova vítima. Enquanto ela trabalhava no hospital, ela se mostrou sendo uma profissional muito eficiente e também muito boa, já que vários pacientes dela diziam que ela era muito agradável de se ver e também agradável de conversar, de estar ali. Um de seus pacientes, que foi descrito como bem avantajado e bastante musculoso, se apaixonou pela nossa querida Mary Ann. Esse cara se chamava George Ward. George Ward, praticamente quando viu a Mary Ann, se apaixonou por ela e logo pediu a sua mão em casamento. Ela aceitou e, novamente, a cerimônia foi feita em uma cidade vizinha para que nenhum familiar ou amigo da família pudesse ir na cerimônia. Essa cerimônia de casamento foi muito rápida e deveras deprimente, já que a testemunha do casamento, porque tem que ter uma testemunha ali para poder assinar, foi o casal que já tinha se casado antes dele. Tipo assim, tá? Era o próximo da fila ali, eles. O casal se casou e falou assim: ei, fica aí pra tu assinar o meu papel de testemunha. O cara simplesmente aceitou. Porém, o casamento, ele não durou muito, já que, aparentemente, o George Ward meio que decepcionou a Mary Ann. Não sei se foi sexualmente, ou se foi financeiramente, ou se foi decepcionante no sentido geral da palavra. Foi então que, 15 meses depois, em outubro de 1866, ele morreu. Simplesmente morreu dos mesmos sintomas do arsênico. Com o seu novo marido, quer dizer, antigo marido, fora do seu caminho, ela e também a maioria dos seus filhos mortos ou fora também do caminho dela, ela se mudou novamente para uma outra cidade e se candidatou a trabalhar como doméstica ou governanta na casa de um pai rico e viúvo. O nome desse bem-aventurado, vamos dizer assim, era James Robson, e a sua esposa tinha morrido recentemente e ele estava meio que solteiro ali com 5 filhos, então ele estava em busca de uma governanta. E para Mary Ann, ele era tudo que o homem ideal para ela. Ele era rico e ele era solteiro. Foi então que, antes do Natal de 1866, ela já estava morando com James Robson. Uma semana após a sua chegada, o caçula da família já estava morto. Isso aconteceu, tudo aí, a morte dele aconteceu em menos de 24 horas do início da doença dele até a sua última convulsão que matou ele. No entanto, a morte do seu caçula não abalou o amor de James Robson por Mary Ann e logo no começo de março ela já estava grávida dele. Mas durante a gravidez de Mary Ann, a sua mãe ficou doente e ela foi chamada para poder cuidar da sua mãe. Ela era conhecida por ser uma boa enfermeira. Porém, talvez assim ela tenha se aborrecido com a sua mãe ou tenha se aborrecido de ser tirada da sua vida de riquezas, já que praticamente durante a sua hospedagem ali, ela meio que gritava para os ventos ali, falando que a sua mãe iria morrer, falando que a sua mãe já estava nas últimas, estava nem aí. Já que logo depois disso tudo, dela ter falado isso, a sua mãe também morreu. Os vizinhos suspeitaram daquilo, até porque quando ela morreu, a Mary Ann catou todas as coisas da mãe de uma forma muito rápida e se mandou embora. Junto com isso, né, ela também falava para todo mundo que a sua mãe iria morrer em breve. Aí você já começa a emendar as coisas aí. Porém, Mary Ann ignorava aquele falatório, pegou a sua filha Isabela, que morava com a mãe, lembra? E se mudou para a casa do marido, de vez. Porém, em abril do ano seguinte, em 1867, aquele mês foi bem pesado, porque em menos de 10 dias,
3 crianças já estavam em cama, já estavam em coma, com convulsões, vômitos, e logo assim essas crianças morreram também. Foi então que a Isabella, a última filha do William Mumbrine, morreu. Um outro filho também do James Robinson, chamado James Robinson, também morreu. E uma outra filha do James, chamada Elizabeth, também morreu. Nisso restavam apenas um filho de James Robinson. Todo esse envenenamento foi meio que encoberto por circunstâncias naturais. Já que, assim, como a autópsia não era tão evoluída assim na idade vitoriana, ela praticamente podia matar quem quer que fosse, que não tinha como provar ou era simplesmente negligenciado. Isso também mostra o quanto a Mary Ann, ela tinha uma mão muito pesada no veneno. Fora também que ela mostrava quase que uma impaciência com aquilo tudo, já que ela queria ver o mais livre de crianças possível. Era doideira. Porém, isso também mostra um fato muito bizarro da era vitoriana, é que como a morte das crianças, naquela época era tão alta, praticamente a morte daquelas 3 crianças na casa de James Robinson não levantou nenhuma suspeita de que ela pode ter matado ou o James Robinson tenha matado seus filhos, já que a saúde naquela época era muito precária e isso meio que refletia nas crianças, já que tinha uma alta taxa de morte de crianças naquela época. Porém, a Mary Ann ficou grávida do James Robinson sem ainda ter casado com ele. Isso aconteceu naquele ano, em 1867, em algum dia do mês de agosto, novamente, em uma cerimônia particular, sem amigos da família e sem família da Mary Ann. E a primeira filha do casal deles nasceu em novembro de 1867, porém também morreu devido a convulsões alguns meses depois. Possivelmente, a Mary Ann usava a gravidez, ou qualquer tipo de gravidez que ela venha a ter futuramente, como um meio de manter o cara dentro de casa, de manter o seu marido por ali perto, manter os seus status, praticamente. É praticamente o que ela fazia e estava nem aí se ela iria ou seu filho iria sofrer as consequências. Aí você também pode estar se perguntando, cara, o James Robinson, ele não desconfiou de nada? Ele chegou a desconfiar, porém ele disse mais tarde que naquela época, sim, esse cara sobreviveu. Naquela época, ele não quis levantar suspeitas da Mary Ann e também ele não quis pensar nesse respeito de que a Mary Ann era a culpada das mortes dos seus filhos, da morte de sua filha, da filha de Mary Ann. Ele não queria pensar nisso. Em 1869, James e Mary Ann tiveram um outro filho chamado George e logo assim eles começaram a brigar novamente pelo casamento e também por dinheiro, já que o James Robinson descobriu que a Mary Ann meio que roubava dinheiro dele, fazendo algumas trapaças, falando que ia pagar algumas contas e simplesmente não pagava essas contas, ela pegava o dinheiro. Era nesse nível aí. Ou tipo assim, eu preciso comprar tal coisa. Não comprava coisinha, guardava o dinheirinho. Fora também que a família já estava até o teto de dívidas, graças a Mary Ann. E uma coisa muito macabra, muito horrível de Mary Ann é que ela usou o seu último filho, do James Robinson, como uma forma de garantia para poder pagar a sua roupa que ela tinha comprado. Exatamente. Ela deu o seu filho de garantia. No Brasil, a gente dá terreno de garantia. Mary Ann não. Mary Ann usou o seu filho. Quando James Robinson descobriu sobre esse último incidente que eu relatei a vocês, dela ter dado o seu filho como garantia, eles brigaram feio. E meio que numa tentativa de manter o seu filho por perto, ela pegou o bebê e saiu de casa. E nesse meio tempo, o James Robinson também fugiu de casa. Simplesmente encontrou a casa trancada. O cara pregou tábuas na janela, não queria que ela entrasse ali. Ela foi até um amigo da família, deixou o seu filho lá para poder escrever uma carta endereçada a James Robinson, dizendo que ela estava surpresa, porque quando ela chegou na sua casa, não tinha como entrar na própria casa. E aí você pode estar se perguntando, tá, e esse filho? Simplesmente ficou com o amigo da família, meio que numa tentativa do tipo, vou lá comprar leite e já volto. E nunca mais voltou. Provavelmente, ela fez isso, ela deixou o seu filho na casa desse amigo, já que ela percebeu que não teria como voltar para James Robinson e deixou a criança lá para não ter nada novamente no seu caminho. Aos 37 anos de idade, a Mary Ann já trabalhava em vários lugares,
Fora também que tinha algumas fofocas ali pela redondeza, dizendo que a Mary Ann provavelmente fugiu também para morar com um marinheiro musculoso, para logo depois ela roubar suas coisas e vazar fora também de casa. Porém, não demorou muito para que ela voltasse à sua vida doméstica, vamos dizer assim. Mary Ann começou a se corresponder com uma antiga amiga da sua adolescência, uma mulher chamada Margaret Cotton, que era solteira e muito rica. Ela também tinha um irmão chamado Frederick Cotton, que também era viúvo, tinha 2 filhos, e olhem só, assim como James Robinson, também precisava de uma governanta. Provavelmente, a Margaret pensou que estaria fazendo um bem danado ao seu irmão, mandando a Mary Ann para a casa dele trabalhar como governanta, mas ela não sabia que estava mandando um verdadeiro capeta para a vida dele. Mary Ann se tornou governanta de Frederick Cotton no início de 1870 e logo assim que ela se tornou governanta, a irmã dele morreu e todo o dinheiro dela foi para o Frederick, que mais tarde esse dinheiro iria para Mary Ann, já que logo ela estava grávida de quem? De Frederick Cotton. Ela se casou com Frederick Cotton no outono daquele mesmo ano, embora ela ainda fosse casada no papel com seu antigo marido. No julgamento, essa questão foi a única coisa que ela confessou, o único crime que ela confessou, que era se casar com outro cara enquanto era casada com James. Algumas semanas após ela se casar com o Frederick, ela foi até uma agência de seguro e fez seguros de vida no nome de todos os filhos, de todos os 2 filhos de Frederick. E o que eu acho muito bizarro, porque, tipo assim, cara, qualquer coisinha, tipo, vou lá fazer um seguro de vida. E eles estavam. É doideira isso, cara. Nesse meio tempo aí, ela voltou para a cidade onde tinha deixado o seu filho, do James Robinson, pegou o filho de volta, pegou os filhos de Frederick Cotton e pegou o Frederick Cotton e se mudaram, os 5 juntos aí. Eles se mudaram para West Cland. Todos os 5 juntos foram para lá. Nessa cidade, o Frederick encontrou um outro trabalho também numa mina de carvão. E com isso, Mary Ann ficou muito contente, já que, convenientemente, ela se mudou para o mesmo bairro de um certo mineiro do passado que ela conhecia muito bem. Quem era? Exatamente, o Joseph Natras. E ela também descobriu uma outra coisa. Ela descobriu que o Joseph Natras não estava mais casado. Olha que maravilha. Com isso, a Mary Ann praticamente não tinha nenhuma desculpa para manter o seu novo marido, o Frederick Cotton, dentro da sua linha aí de família. E foi então que, em dezembro de 1871, o Frederick Cotton simplesmente morreu dos mesmos sintomas de envenenamento por arsênico. E não demorou muito para que o nosso conhecido Joseph fosse para a casa dela como um inquilino. Com o Frederick Cotton longe do seu caminho, ela e também a esposa de Joseph também longe do caminho dela, o próximo passo praticamente seria se casar com quem? Exatamente, com o Joseph. Já que o Joseph provavelmente era o amor da vida dela. Ela fazia tudo por ele. E esse talvez seria meio que o ponto final naquilo tudo. Porém, o que mais ela tinha amor não era em Joseph, era no dinheiro. Exatamente. Ela conheceu um outro cara que era mais rico que o Joseph. Esse novo homem que entrou na vida de Mary Ann era um cobrador de impostos chamado Quick Manning, que sofria de varíola quando a Mary Ann conheceu ele. Ela ainda fazia alguns trabalhos de enfermeira e foi dessa maneira que ela encantou aos olhos de Quick. Mas enquanto isso, a simpatia da cidade com a Mary Ann já estava decaindo bastante. Já que todos os vizinhos praticamente viam o quão ruim ela tratava o seu filho, o filho do Frederick, o que sobreviveu. Porém, nesse meio tempo aí, a simpatia dos vizinhos com a Mary Ann já estava caindo bastante, já que quando ela chegou na cidade, ela chegou e ficou viúva praticamente, com 3 filhos para cuidar, mas logo eles começaram a desconfiar, já que o Joseph se hospedou na casa dela logo assim que o cara morreu. E seduzir o Quick Manning praticamente foi a gota d'água daquilo tudo, já que os vizinhos também viam o quanto ela maltratava os seus filhos. Era visível que as crianças passavam fome, e quando um vizinho tentou, cara, o que tá acontecendo com seus filhos? A Mary Ann simplesmente respondeu,
Ah, esses daí sofrem de estômago fraco e não tem muito apetite para a comida. Era por isso que eles estavam, assim, magrelos, estavam desnutridos, essa era a desculpa deles. E farta daquilo tudo, ela matou o Frederick Cotton Jr., o filho do Frederick, envenenou seu filho, aquele mesmo filho que ela tinha com James Robertson. Olha só, gente. Começou a envenenar o Joseph Natras. Apesar dela amar esse cara e por anos eles viviam se correspondendo, tava nem aí e iria matar de todo jeito. Isso tudo estava acontecendo, ela matou o Frederick Jr., matou o filho dela e já estava começando a envenenar o Joseph em um período de 20 dias. Uma garota da vizinhança meio que se simpatizou com a Mary Ann, foi tentar ajudar ela a cuidar dos seus filhos doentes e reparou que uma das crianças estava assim olhando para o nada, imóvel, e já não estava respirando mais. Ela entrou em pânico e perguntou para Mary Ann o que devo fazer, o que ela deveria fazer, e a Mary Ann respondeu: "Ah, não faz nada, fica aí." Respondeu isso para a garota que estava tentando ajudar. O Joseph Natras sabia que a Mary Ann estava envenenando ele. Porém, naquela altura, já não tinha o que fazer. Ele estava muito perto da morte. Ele, tipo assim, de vez em quando ele parava, se contorcia, ele convulsionava. Isso mostrava que ele estava muito perto da morte. Outra vizinha que também se simpatizou com a história da Mary Ann entrou na casa e viu uma certa discrepância naquela doença do Joseph. Até porque o Joseph, quando ele estava quase morrendo, ele falou: "Olha, eu estou morrendo, mas não é de febre." Ele disse isso para a vizinha. E a parte bizarra dessas 3 mortes é que enquanto o corpo do filho do James Robinson estava frio e duro, o Joseph estava morrendo. Ela usou isso, ela esperou para enterrar o filho do James para que pudesse enterrar o Joseph junto e meio que poupar custos com o velório. Depois que o seu filho morreu e também o Joseph morreu, ela estava grávida novamente. E de quem? De Quick Manning. Eles iriam se casar, porém tinha uma outra coisa, uma pedrinha no sapato dela, que era o último filho de Frederick Cotton. Mary Ann deve ter, tipo assim, se amaldiçoado, ter, tipo assim, puta que pariu. Por que ela não matou esse garoto logo, praticamente? Já que ele trouxe alguns problemas para ela. Já que vizinhos notaram o quanto ela maltratava esse garoto. Puxava suas orelhas, dava beliscão, batia nele. Ele vivia com hematomas no corpo. E, tipo assim, todo mundo ficava se perguntando o que diabos está acontecendo ali. Certa tarde, um cara chamado Robert Healey, um farmacêutico local e também dono de mercearia, estava passando pelas redondezas e decidiu perguntar a Mary Ann se ela poderia tomar conta de alguns pacientes dele. Ela disse que estaria tudo bem, iria tomar conta, já que ela era enfermeira e ela era conhecida por ser uma boa enfermeira. Enquanto o Robert estava ali, ele meio que foi bombardeado pela Mary Ann falando que o seu enteado, o filho do Frederick, era uma pessoa tardia, era uma criança que dava muito trabalho e que esse trabalho estava recaindo muito na responsabilidade dela e que ela estava ficando muito cansada com aquilo tudo. Mary Ann até mesmo perguntou a Robert se ele poderia pegar a criança e colocar em uma escola, já que ela não queria ter mais nenhum problema, não queria ter mais nada envolvendo a criança do Frederick. Obviamente, o Robert disse que não poderia fazer aquilo. Porém, a Mary Ann cometeu um grande erro após ela dar a seguinte frase para o Robert, dizendo que não tem importância, eu não vou ter tanto trabalho assim, já que ele também vai embora, assim como o resto da família Cotton. Essa foi a frase que ela disse para o Robert. Quase uma semana depois dela falar isso, o filho do Frederick estava morto. E quando ela revelou isso para o Robert, ele ficou chocado, foi até a casa e praticamente a Mary Ann falava: olha o meu filho, olha como ele está morto. Olha, pode ver, ele está morto. Ela falava isso praticamente para todas as pessoas que ela matava, numa tentativa de falar: olha, eu não tenho nada a ver, ele está morto e eu não tenho nada a ver. Porém, o Robert não interpretou isso da mesma forma que ela pensou que ele iria interpretar, dizendo: meu Deus, ele morreu de febre tifoide. Meu Deus, ele morreu. Não, ele levou isso com uma pulguinha atrás da orelha. Já que ela disse aquela frase, então ele foi imediatamente até a polícia
e denunciou ela. Com esse inquérito aberto, o corpo do garoto foi posto na mesa, foi examinado, mas assim, o exame pós-morte foi muito negligente, já que não foi encontrado nenhum vestígio de arsênico no corpo dele. Embora o médico legista deve ter ficado sim com uma pulga também atrás da orelha, já que ele guardou os intestinos dentro de um frasco com álcool, pegou esse frasco, colocou no jardim, cavou um buraco no jardim e enterrou esse frasco. Mary Ann meio que já estava em liberdade, já estava novamente curtindo seus dias de liberdade, porém esses dias estavam contados, já que as pessoas da cidade e também os jornais locais já estavam com bastante pulga. Não uma pulga, gente. Era praticamente um ninho de pulga atrás da orelha, por questão da Mary Ann. E todo mundo desconfiava dela. Logo que o exame pós-morte foi feito e deu causa natural para a morte do garoto, as pessoas fizeram com que o médico reexaminasse o corpo e, graças a Deus, o cara ele tinha esse pote guardado no jardim. Ele pegou esse pote, examinou e encontrou enormes quantidades de arsênico no estômago do garoto. Foi então que em um dia ela estava solta e no outro dia de manhã ela já foi presa pela morte do filho de Frederick. Ela foi a julgamento, mas ela ainda estava grávida do Crick Manning e ela deu à luz a seu filho na prisão. Isso meio que iria ajudar ela a bolar um plano para tentar fugir daquilo tudo, já que enquanto ela estava ali no júri, ela amamentava o seu filho e se recusava a responder qualquer pergunta, já que ela estava cuidando do seu filhinho ali querido. Algumas pessoas que estavam no júri viam a Mary Ann cuidando do filho e se perguntavam, cara, como é que uma mãe vitoriana, como é que uma mulher que está amamentando seu filho pode matar o seu próprio filho? Fora também que, enquanto as pessoas viam isso, os relatos de morte estavam sendo contados, ou seja, era uma controvérsia danada naquele julgamento. A defesa de Mary Ann se apegou ao fato de que nenhum vidro de arsênico foi encontrado na casa dela quando o filho de Frederick foi morto. Eles falavam, ele pode ter morrido por inalar poeira da tinta verde que estava sendo usada para pintar o quarto dele, ou ele simplesmente comeu arsênico na casa de um vizinho. Tipo assim, o arsênico era usado para poder matar rato naquela época. Então ele poderia ter comido por engano, ou ela poderia ter botado em algum canto para poder matar um rato e ele comeu, embora não foi encontrado nenhum vestígio de arsênico na casa dela. Ou também pode ser porque no sabão que ela usava para poder lavar a roupa das crianças e dela tinha alguns traços de arsênico e ele pode ter comido sabão e nisso ele morreu. Mas, cara, era muito arsênico no corpo dele. Muito mesmo. E a única vez em que Mary Ann chorou no julgamento dela foi quando a sua defesa fez um discurso muito melodramático, dizendo como que uma mãe poderia matar o seu próprio filho, como vocês podem pensar isso de uma pessoa. Ela chorou naquele dia. Pecado da Mary Ann, né? Essas lágrimas de crocodilo não adiantaram muito, já que ela foi condenada à morte por enforcamento pelo assassinato do seu enteado, o filho de Frederick. E para o desespero dela, quem foi escolhido foi um carrasco muito sanguinário, para dizer o mínimo, já que o cara ele era conhecido por gostar de uma forma de morte muito lenta. Geralmente, quando acontece essa morte por enforcamento, a pessoa é içada e quando ela despenca, como pode dizer, o pescoço dela quebra. Ele não gostava disso. Ele gostava que a pessoa morria por enforcamento mesmo, tipo, sabe, morrendo sufocada. E o mercenário, nisso tudo aí, era esse cara que iria matar ela. Ela, obviamente, ficou com medo, escreveu cartas para muita gente, escreveu cartas para vários familiares pedindo para que eles reabrissem o julgamento, falando que ela era inocente. Eles tentaram fazer isso, mas já estava dada a sentença. Ela iria morrer por enforcamento. Porém, ela fez um único gesto maternal na sua vida, praticamente toda. Ela deu o seu filho para a adoção. Porém, um dia antes dela entregar o seu filho para adoção, ela foi vista esfregando sabão na gengiva do garoto numa tentativa de fazer ele parecer se sentir mal. Assim as pessoas poderiam ficar com pena dela e tipo assim, não vou matar ela não, ela tá cuidando do seu filho, sendo uma forma de poupar ela. Foi então que no dia 24 de março de 1873, ela demorou cerca de 4 minutos até sair da sua cela e
até o cadafalso. E nesse caminho ela estava chorando horrores, estava caindo rios de lágrima do rosto dela. E quando ela foi posta no cadafalso e a corda foi colocada no pescoço dela, demorou cerca de 3 minutos até ela morrer. Isso porque o carrasco teve que empurrar os seus ombros para baixo numa tentativa de fazê-la morrer mais rápido. Os jornalistas que estavam no local descreveram ela como sendo uma condenada miserável e que ela soluçava histericamente enquanto ela caminhava até o cadafalso e depois que ela, tipo assim, com a corda no seu pescoço. Ela estava chorando de soluçar. E cerca de 1 semana depois dela morrer, uma peça de teatro foi feita, não no intuito de poder angelicar ela, de poder dizer que ela era inocente. Não. Fez uma peça de teatro dizendo quase toda a verdade sobre ela, falando sobre as suas vítimas conhecidas e também sobre a sua vida na infância, como ela era difícil. Uma coisa muito macabra também é que foi feita uma canção de ninar na Inglaterra no nome de Mary Ann. Que canção de ninar bizarra. Tipo, Nana Neném que a Cuca vai pegar. É nesse nível aí. Ó, Deus me livre e guarde se minha mãe cantar uma música dessa daí pra mim. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E apesar, novamente eu falo, e apesar de ser um caso vitoriano, e apesar de eu estar falando desse caso aqui no quadro Lady Killers, ele é um caso tipicamente vitoriano. Cara, se tem um caso vitoriano nesse canal aqui que eu posso falar pra vocês, é isso. É esse caso da Mary Ann. É muito forte, é muito macabro, envolve muito envenenamento por arsênico. Talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre arsênio, ou meio que um vídeo especial falando sobre os venenos usados na era vitoriana. Acho que seria legal falar sobre isso. Mas enfim. Até a semana que vem para mais um caso criminal e tchau, tchau.